O STJ decidiu o tema de número 1104, que tratou sobre a responsabilidade de empresas transportadoras que são autuadas recorrentemente em decorrência de excesso de carga dos seus veículos. E vamos lá, tem vários detalhes aqui. Nesse caso, até parece ser um caso mais simples do que de fato é. No caso, se discute se cabe, além da multa administrativa, a fixação também de reparação civil, portanto, condenação por danos coletivos, danos sociais, né, no caso, como também a fixação de tutela inibitória, ou seja, as trentes, multa combinatória contra a empresa que é autuada recorrentemente. E a gente tem no Código de Trânsito Brasileiro disposições, são várias, na verdade, no sentido de que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Isso agora também passou a ser uma norma constitucional, porque desde a emenda constitucional número 82 de 2014 foi incluído o parágrafo 10 no artigo 144 da Constituição Federal, passando a dispor que a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito. Então há aqui um tripé, né, formando pilares aí da segurança viária, a educação, a engenharia, que vem a ser a manutenção das vias públicas, né, em boas condições de rodagem, e também a fiscalização, que aí vai incluir o chamado law enforcement, né, ou seja, todas as medidas que o aparato público, né, pode utilizar para fazer, compelir as pessoas a cumprirem as normas de trânsito. E a gente tem a resolução 882 do CONTRAN, que trata sobre os limites de peso. E foi verificado no voto do ministro relator, até recomendo que leiam esse voto aqui, quem tiver curiosidade, porque é muito rico em detalhes, inclusive sobre as normas do direito civil, uma verdadeira aula de direito civil, o voto nesse caso aqui. E no caso foi apontado que o excesso de peso, dependendo do volume do tráfego naquela via, pode implicar na redução da vida útil do asfalto em 30% a 70%. Portanto, uma via que deveria durar 10 anos pode ter a sua vida útil reduzida para até 3, né? E, consequentemente, isso também vai gerar um risco à segurança, tanto pela deterioração da via, quanto também pelo próprio prejuízo ao veículo que está transitando com excesso de carga, porque naturalmente a frenagem dele vai ficar comprometida e isso pode gerar um risco tanto para o próprio motorista, como para a carga, como para terceiros, principalmente, né? E, além de tudo, há também danos ao meio ambiente, porque uma via em mau estado e bem como um excesso de carga também gera um aumento de consumo de combustível, né? Então, há, nesse caso, um dano extrapatrimonial, um dano social, que no caso foi apontada aqui a definição de dano social, que é a da redução da qualidade de vida em sociedade. Então, sempre que um dano vai gerar uma redução da qualidade de vida para a sociedade como um todo, poderá estar presente o dano social. Nesse caso aqui, é afetado tanto o meio ambiente quanto a segurança da sociedade, como foi apontado. No caso lá também foi relembrado o enunciado 456 da 5ª Jornada de Direito Civil, no sentido de que a expressão dano do artigo 944 do Código Civil abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos, a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas. E, nesse caso aqui, o dano foi tratado como in re ipsa, portanto, ele é presumido da conduta. Ou seja, não é preciso comprovar que do tráfego reiterado com excesso de carga, de fato houve uma deterioração do asfalto, por exemplo. Porque isso aí é um fato notório que quando há um tráfego com excesso de carga, há o dano ao asfalto. Então, o dano em si não precisa ser comprovado. O que precisa ser comprovado é a conduta. Também foi levantada a questão se a fixação de múltiplas sanções
civis e administrativas, se isso implicaria em atentado contra o princípio da vedação do bis in idem. Mas, no caso, foi apontado que as instâncias aí são independentes. Há a fixação de multa administrativa e tem a ação judicial, e aí nessa ação tanto pode haver a aplicação de tutela específica quanto não específica, né? Então, no caso, se reconheceu a regularidade da fixação da pena de multa administrativa e também a fixação de condenação à compensação dos danos sociais e além da fixação também de tutela inibitória, ou seja, a fixação de multa coercitiva, as chamadas astrentes. E, a propósito, a Constituição Federal dispõe que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. E isso está presente no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, que, portanto, deixa claro a possibilidade de fixação de múltiplas sanções, né? E o artigo 985 do Código Civil também fala da independência de instâncias entre a civil e a criminal, né? E no caso aqui foram apontadas as funções da responsabilidade civil, que são a função ressarcitória, portanto, de reparar in natura o dano, também a função compensatória, que é o pagamento de uma quantia em compensação do dano que foi praticado, né, quando é impossível reparar in natura, e também a função punitiva, né, os punitive damages, que, portanto, busca ter uma função até mesmo preventiva, né, porque ao punir pela prática de uma conduta ilícita, também se objetiva prevenir a sua reiteração. E ainda foi apontado que hoje já cresce a ideia do princípio da interdependência entre instâncias no direito administrativo sancionador, conforme lecionado por Walter Schwenkner de Araújo, que é uma visão, né, que busca conciliar a eficiência e a segurança jurídica, bem como uma complementariedade entre as instâncias. Então, as instâncias administrativa, a civil e a penal não seriam totalmente independentes, mas elas poderiam se complementar. É um tema que com certeza vale a pena se aprofundar no estudo, mas foi apontado aqui, no caso, que a multa administrativa ela vai ter uma função punitiva, enquanto que a tutela inibitória vai ter uma função preventiva ou coercitiva, né? E mais ainda, né, se houver também a condenação ao pagamento de uma indenização, aí estaria presente a função compensatória da responsabilidade civil. No caso, foram apresentados precedentes do STJ sobre a responsabilidade civil em caso de condutas reincidentes com excesso de carga, inclusive esses precedentes no sentido da possibilidade de aplicar a tutela inibitória e da fixação de astrentes. Tem um precedente aqui, que é esse aqui, o do RESP 1.783.304, que ele traz no final do voto um resumo sobre a posição do STJ, e eu vou destacar aqui alguns pontos que acrescentam bastante ao que está sendo decidido pelo STJ nesse tema, que nesse julgado diz que não há direito ao livre trânsito com excesso de carga, ainda que mediante pagamento de pedágio. Também diz que o dano do transporte de cargas em excesso é notório e direto, dispensando a prova específica. Como eu disse, o dano é in re ipsa, né? O dano decorrente dessa conduta é tanto moral e material, né? E esse dano tem natureza difusa, portanto, a legitimidade para pleitear a sua reparação é daqueles que são legitimados para a propositura de ações coletivas, né? E também foi expresso nesse julgado aqui que essas sanções podem ser fixadas de forma isolada ou cumulativa, inclusive com a possibilidade de fixação de astrentes. De outra mão, é preciso, para a fixação da condenação, uma comprovação da existência da conduta reiterada. Então, nesse precedente aqui, que eu mencionei, que é de 2021, o caso era de uma empresa que tinha mais de 400 autuações em 3 anos. E aí, nesse caso, o STJ manteve a condenação. Já no caso concreto do tema repetitivo que a gente está analisando, era diferente, porque havia apenas 4 autuações em 4 anos.
Então, no caso, ainda que o STJ tenha fixado a tese favorável ao reconhecimento de danos coletivos notórios, mas no caso concreto foi afastada a responsabilidade civil da empresa porque entendeu que 4 autuações em 4 anos não seria um caso de conduta reiterada a justificar a reparação civil. Então, a tese foi fixada no sentido de que o direito ao trânsito seguro, bem como os notórios e inequívocos danos materiais e morais coletivos decorrentes do tráfego reiterado em rodovias de veículo com excesso de peso, autorizam a imposição de tutela inibitória e a responsabilidade civil do agente infrator. Então, a gente tem ainda que observar aqui que o dano é in re ipsa, então independe de prova específica. A reiteração, por outro lado, ela tem que ser comprovada. Como a gente viu no caso, 4 atuações em 4 anos não foram suficientes. O pedágio não permite excesso de carga, portanto, via na qual é cobrado pedágio não afasta a responsabilidade da empresa. Também há a questão da legitimidade, porque os danos são difusos, então a legitimidade é daqueles que podem propor ações coletivas e a responsabilidade civil será compensatória e ou inibitória. Portanto, pode haver uma acumulação da condenação à reparação, ainda que pagamento de uma indenização, né? Porque a reparação in natura é impossível, como também a fixação da multa coercitiva, das astrentes, no caso. E eu espero que tenha ficado claro para vocês. E se gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal e cliquem no botão de curtir para também ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Espero por vocês no próximo vídeo.